Olá pessoal, começando nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem conhecido, de interpretação de texto, que é o tema ou assunto do texto. Como é que a gente faz para identificar o tema ou assunto do texto? Para isso eu trouxe para vocês 3 dicas super fáceis para você conseguir identificar o tema ou assunto. A primeira dica é: tema ou assunto não é o título. Muitas pessoas acabam se confundindo em relação a isso. Acham que o tema ou assunto do texto é o título. Então, normalmente, pega a frase ou a palavra que está no título e diz que aquilo é o tema. E é errado. O tema, ou melhor, o título do texto, ele é apenas um aliado, tá certo? Na hora de identificar o tema. Por quê? Porque o título, ele está relacionado ao tema, mas ele não é o tema. Não necessariamente ele é o tema do texto. Então a dica é, você olha o título, observa, ele está falando sobre o tema, certo? Segunda dica, normalmente o tema do texto ele é mencionado logo no início do texto, logo na abertura do texto a gente menciona o tema ou assunto e depois acontece várias repetições sobre o tema ou assunto. Então, uma estratégia bem válida para vocês identificar esse tema é vocês ir grifando as palavras ou mesmo as ideias que mais se repetem. Então, quando está falando muito sobre um assunto, repete muito aquela palavra, ou aquela frase, ou a mesma ideia, então está se referindo o quê? Ao assunto do texto. E a última dica é você resumir o texto, resumir tudo que foi falado no texto em uma única palavra ou frase. Então, exemplo. Se você lê o texto e você consegue resumir numa frase, essa frase ela está contendo o tema ou assunto desse texto. Então, assim, para ficar mais claro, a gente vai aplicar isso, tá certo? Na prática. Eu trouxe para vocês aqui um texto e a partir desse texto a gente vai aplicar as 3 estratégias. A gente vai analisar o tema, usar ele como aliado. Nós vamos destacar as palavras e ideias que mais se repetem no texto e depois a gente vai formular uma frase que resuma tudo que foi falado no texto, encontrando assim a resposta que é sobre o assunto ou tema do texto. O texto que eu trouxe tem como título Viajando por Aí. Eu vou fazer a leitura, tá certo? E depois da leitura a gente volta fazendo o destaque das informações principais. Viajando por aí. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Com o aumento da temperatura causado pelo aquecimento global, a borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Você já deve ter ouvido falar que o aquecimento global prejudica muitas espécies. Porém, um estudo feito por pesquisadores da Inglaterra e dos Estados Unidos mostrou que as mudanças no clima podem ajudar a borboleta da espécie Aricia agestis a expandir o ambiente em que vive. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura durante os verões nos últimos 20 anos fez com que essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além do seu habitat natural. Essa conquista é comum entre os animais, mas a Aricia agestis expandiu seu território 2 vezes mais rápido que os outros insetos, afirma a bióloga Raquel Pittman, da Universidade de York. Antes das mudanças climáticas, a flor da espécie Halictium numeralium era a única que servia para alimentar a borboleta. A bióloga explica que Aricia agestis só não se alimentava do gerânio antes porque as regiões onde a flor é encontrada costumavam ser muito frias décadas atrás, o que impedia que a borboleta conseguisse se desenvolver por lá. Só com o aumento da temperatura é que o inseto pôde variar seu cardápio e, consequentemente, seu território. Apesar de ampliar os horizontes da borboleta, o aquecimento global ainda prejudica muitos bichos. Nosso estudo mostra que as mudanças no clima mudam também as interações entre as plantas e os animais, e a consequência disso pode ser muito mais complexa do que se imagina, completa a pesquisadora. Então esse texto ele foi tirado do site aí, Ciência Hoje, tá certo? Do UOL. E a pergunta que vai ser feita é: o assunto desse texto é letra A, alimentação das borboletas. B, a expansão do território de uma espécie de borboleta. Letra C, o aumento da temperatura. Ou a letra D, o estudo das características de uma espécie de inseto. Então, a gente vai começar analisando. Lembra que a nossa primeira dica era: o tema, ou assunto, não é o título.
mas a gente pode usar ele como aliado, pois ele vai dar pistas sobre o que vai ser tratado. Então, o tema desse texto é viajando por aí. Então, após a leitura do texto, eu consigo ver, olha, esse tema, viajando. Quem é que estava viajando por aí? Né? Então, após a leitura do texto, eu consigo ver que quem estava viajando por aí era a borboleta. E esse texto, ele tem ainda um subtítulo. Né? Tem um título aí e tem um subtítulo embaixo, que ele também já nos dá uma dica sobre o que vai ser tratado nesse texto. Ó. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Então veja que a gente já tem aí, viajando por aí, a ideia da borboleta, e se repete embaixo aí no subtítulo essa ideia do que da borboleta estar expandindo seu território. O que é isso, expandir seu território? Conseguindo viver em outros locais que antes ela não conseguia, tá certo? Agora a próxima estratégia a gente vai destacar, tá certo? As palavras e ideias que mais se repetem no texto. Lógico, porque está relacionado ao tema ou assunto. Então vamos lá. A gente já viu o título e o subtítulo, a gente vai ver o que é que se repete. Então aqui no primeiro parágrafo eu consegui destacar essas informações. Veja. A borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Veja que está falando de novo da borboleta e de conseguir expandir o seu território. Depois, essa outra frase que foi grifada. A borboleta da espécie Aricia agestis a expandir o ambiente em que vive. De novo, a mesma ideia de expansão de território ou de ambiente em que ela habitava. Logo após, a gente pode ver aí que tem a borboleta ocupar 79 quilômetros além do seu habitat natural. Continua com a mesma ideia. Veja que se repete mais algumas vezes. Ó. A Aricia agestis expandiu seu território 2 vezes mais rápido que os outros insetos. A bióloga explica que a Aricia agestis só não conseguia se alimentar do gerânio antes. De novo, a mesma ideia, né, de expansão de território. Só com o aumento da temperatura que o inseto pôde variar seu cardápio e, consequentemente, seu território, a variação de território de novo. E, por último, apesar de ampliar os horizontes da borboleta. Então, veja que essa é a ideia que mais se repete. Como é que a gente formularia uma frase que resumisse tudo isso? É o nosso terceiro passo. É a nossa resposta. Qual que é essa? A expansão do território de uma espécie de borboleta. Uma borboleta que ela está conseguindo sobreviver em outros territórios, além do que ela conseguia. Então a resposta seria a letra B. Então veja a estratégia bem clara. Pegamos o título, tivemos uma ideia do que ia falar, viajando por aí. E já sabe que estava falando da borboleta que estava viajando de um lugar para o outro, né, conseguindo viver em outros lugares. Depois a gente pegou a ideia principal, que estava sendo repetida várias vezes no texto, a gente grifou ela, conseguiu ver que estava se tratando da mesma coisa, que era a espécie da borboleta lá, que estava conseguindo viver em outros territórios que antes ela não conseguia. E aí a gente conseguiu resolver fazendo uma única frase que resumisse todo o texto. Que normalmente essa frase ela vem nas opções, que é a sua resposta, o assunto do texto. Então aí as 3 dicas, as estratégias para você identificar o assunto do texto e não esquecer mais, tá certo?